Olá, amada igreja. Estamos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na palavra de Deus. E o texto base para a nossa meditação está lá em Mateus capítulo 22, versos de número 37 a 39. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, aqueles que têm acompanhado as nossas devocionais sabem que nós estamos tratando esse texto, fragmentando ele em algumas frases. E nós estamos aqui hoje na terceira frase, na terceira informação que o texto nos dá de como nós devemos agir, daquilo que nós devemos fazer. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos e falar sobre amarás o teu próximo. Antes de entrar propriamente dito na frase de hoje, algumas explicações com relação ao primeiro e segundo mandamento. Por que que Cristo Jesus ele coloca desta maneira? Bom, é bem simples. Se você pegar os 10 mandamentos e separá-los em duas partes, vocês vão ver que do primeiro mandamento ao quarto mandamento diz respeito a como deve ser o nosso comportamento para com o nosso Deus. Ou seja, se nós entendermos e resumirmos que devemos amar ao nosso Deus com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, nós vamos acabar cumprindo todos os demais mandamentos. Vejam, do quinto mandamento ao 10º mandamento, são instruções de como nós devemos agir, de como nós devemos viver em comunidade com o nosso próximo. Por isso, se nós pegarmos esses mandamentos também e resumirmos eles, nós vamos entender que se amarmos ao nosso próximo, nós vamos automaticamente acabar respeitando e cumprindo todos os demais mandamentos. Mas isto é uma aula e uma instrução para um outro período. Vamos falar sobre amar o nosso próximo. Pois bem, nós precisamos relembrar novamente o que é amar. E aí, este é aquele momento em que você dá uma pausinha aqui nesse vídeo e vai para as nossas devocionais anteriores em que eu explico melhor o que é amor e dou algumas definições melhores do que é o amor. Mas uma pequena dica para você que está começando hoje conosco. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso de número 4, nos diz muito a respeito do que é o amor. Mas aqui nesse texto, como eu já expliquei na nossa primeira devocional, tratando desta porção da Escritura, eu disse para vocês que amor aqui nos traz o sentido de entrega, de sacrifício. Ou seja, quando nós estamos falando de amor a alguém, amor ao nosso próximo, nós estamos falando de uma ação de entrega, uma ação de sacrifício em prol de alguém, em prol do nosso próximo. Agora, amar aqui continua sendo uma ação pontual e completa. Pontual no sentido em que ela acontecerá em um momento específico da nossa vida, da nossa trajetória. Completa porque, quando acontecer, ela deve acontecer de maneira plena, ela deve acontecer envolvendo tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos. Por isso, quando nós estamos falando de amar ao nosso próximo,
é naquele mesmo entendimento sobre amar o nosso Deus. Amar o nosso próximo é ter aquela ação de entrega, de sacrifício pontual e completa para com o nosso próximo. Mas, se nós já sabemos definir então o que é amor, pelo menos nesse texto que nós estamos lendo, nos falta mais uma informação. É entender então quem é o nosso próximo. Bom, esta não é uma dúvida particular nossa. Ao longo da história cristã, muitos tiveram esta dúvida. Inclusive um jovem rico que teve a oportunidade e o privilégio de aprender com Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, versos de número 25 a 37, nos conta um pouquinho sobre esta história, em que um jovem questiona a Deus perguntando: quem é o próximo? E Cristo então passa a lhe apresentar uma parábola, a parábola do bom samaritano. Quando nós olhamos para essa parábola, nós vemos que Cristo ele destaca quatro personagens. Desses quatro personagens, três deles têm que demonstrar ação para com alguém. Bom, o primeiro desses personagens são os salteadores, os ladrões. Os ladrões, eles são quem tem o encontro com aquele homem e eles batem até a morte naquele homem, deixam ele a ponto de morrer. Eles o roubam. Bom, quando nós olhamos para os salteadores, nós conseguimos extrair deles uma máxima de pensamento, que nada mais é do que aquilo que é seu, é meu. E por ser meu também, eu posso tirá-lo e eu posso fazer o que eu quiser com ele. É por isso então que os salteadores, eles partem deste princípio e fazem aquilo que fazem. Bom, após os salteadores terem espancado aquele homem, passa então um levita, um sacerdote, e ambos, durante a parábola contada por Jesus, eles se demonstram com uma outra máxima de pensamento. O pensamento deles é: tudo aquilo que é meu, é meu. E eles têm um pensamento um tanto egoísta. E diz a parábola que ambos até passam do outro lado, passam distante. Eles se distanciam para poder ter uma distância segura daquele homem. E por isso eles acabam não ajudando aquele homem, tentando então se manterem puros e santos dentro da vocação que eles tinham. E aí então aparece um último personagem. Este era um samaritano que estava passando por ali. Este olha para aquele homem e se compadece daquele homem. Quando ele olha para aquele homem, ele não vê um homem caído no chão, fragilizado por conta de um espancamento. O que ele vê é a ele mesmo, alguém que necessita, alguém que tem uma necessidade que precisa ser suprida de maneira imediata. E a máxima do pensamento desse samaritano é: tudo aquilo que é meu é seu também. Eu te entrego, eu te ofereço, eu te oferto. Então, aquele samaritano, ele pega aquele homem e nele investe tempo, força física, os seus bens, o seu carinho, o seu amor. Ele investe naquele homem tudo aquilo que ele podia investir naquele momento para suprir as suas necessidades. Pois bem, esta é a parábola de maneira bem resumida. E então Jesus ele olha para aquele jovem rico e pergunta: bom, desses personagens, desta história que eu acabo de contar, quem lhe parece ser aquele que entendeu melhor o que é o próximo? Quem supriu de fato a necessidade do seu próximo? Ou quem foi o próximo para aquele homem? E a resposta
daquele jovem rico, ela é simples e verdadeira e óbvia. Aquele que se demonstrou ser o mais próximo daquele homem foi o samaritano. Pois bem, amados, entendam que nesta parábola, aquilo que nós podemos entender como próximo é aquele que nós podemos olhar e se compadecer dele. O nosso próximo é aquele que está ao nosso redor e ele precisa que as suas necessidades sejam supridas. Quando a palavra de Deus nos ensina um pouquinho sobre o que é o trabalho, como nós devemos trabalhar, Paulo ele vai dizer aos Efésios que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que faça o bem, trabalhe de maneira boa para poder ajudar ou para poder ter com o que ajudar o necessitado. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus ele nos dá, tudo aquilo que Deus ele nos proporciona, ele o faz para que nós possamos ter recursos para poder suprir a necessidade dos outros. O nosso próximo é aquele que está ao nosso redor e tem necessidades que precisam ser supridas. Quem é o nosso próximo? Todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que têm necessidade, todos aqueles que nós podemos olhar para eles e nos compadecer deles, aqueles que nós podemos olhar para eles e enxergar a nós mesmos com todas as nossas necessidades, com todas as nossas limitações. Por isso, nós precisamos olhar para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor, para poder justamente compreender a necessidade deles e suprir as necessidades deles. Quando nós olhamos para esta pequena parábola que Jesus ele conta, nós podemos extrair de lá algumas conclusões bem importantes para a nossa vida. A primeira delas é que religiosidade não significa nada. Você pode ser, assim como o levita, assim como o sacerdote, pessoas fiéis à igreja, pessoas que têm um bom testemunho externo, em que as pessoas olham e identificam. Lá vai um cristão, lá vai um presbiteriano. Mas a sua atitude interna, aquilo que está no seu coração, não é piedade. O que você pensa é exatamente aquilo que é meu. E você não tende a oferecer, a tentar suprir a necessidade dos seus irmãos. Por isso, ir à igreja, ou ser membro de uma igreja, ou bater no peito e vestir a camisa de uma igreja, não quer dizer nada. Uma segunda lição que nós podemos extrair desta parábola é que o nosso próximo, ele pode ser e ele necessariamente será, muitas vezes, alguém de fora do nosso contexto, alguém de fora da nossa família, alguém de fora dos nossos amigos, alguém de fora dos nossos irmãos da igreja. Muitas vezes o nosso próximo é aquelas pessoas que nós não queremos nem olhar para elas, porque nós estamos envergonhados ou enojados pela atual situação da vida delas. Mas lembre-se que tudo aquilo que falta naquela pessoa foi algo que um dia faltou na sua vida, ou ainda falta. Deus, Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos olhar para as pessoas com outros olhos, olhar para elas e entender e enxergar nelas aquilo que precisa ser observado por todo cristão, que são pessoas pecadoras que carecem da graça de Deus. E por último, a gente também pode extrair dessa parábola que o amor real, ele requer sacrifício. Lembrem-se, olhem para a vida daquele samaritano, tudo aquilo que ele sacrificou, ou tudo aquilo que ele entregou, que ele ofertou para o seu próximo. O amor real requer um sacrifício, assim como o de Cristo Jesus. Muitas vezes é um sacrifício da nossa própria vida em prol do nosso próximo. Por isso, amar ao nosso próximo como Cristo ele manda, como Cristo assim orienta
no verso que nós lemos, é nos entregar, é nos dispor ao nosso irmão. Por isso, amados, a nossa tarefa ela não é fácil. A nossa tarefa ela é árdua. Por isso, recorra a Deus para que Ele opere no seu coração, molde o seu coração, para que você possa se encontrar apto a entender que tudo aquilo que é seu também é do outro. Também deve ser empregado para poder suprir a necessidade do seu irmão. Um grande abraço, meu querido, e até amanhã.